Gente, aconteceu um troço tão esquisito comigo esse final de semana que eu tô até agora tentando digerir, sabe? Tentando entender o que aconteceu e tô me questionando horrores, tô me achando a pior pessoa desse mundo. E aí eu quis trazer essa reflexão pra cá. Você é um bom amigo ou amiga? Você cuida dos outros? E quem são esses outros? O que aconteceu? Bem, deixa eu explicar primeiro o contexto. Eu sou uma pessoa que estou sempre circulando em muitos meios, né? E um dos meios que eu costumo circular é o da poesia. E aqui na minha região eu tô sempre ali meio que envolvida ali, ou participando, ou organizando de encontros poéticos, saraus, e por conta disso acabo conhecendo muitas pessoas, né, deste contexto. E num desses rolês poéticos aí, eu conheci uma pessoa maravilhosa, talentosíssima. Ela escrevia muito bem, ela declamava muito bem, era muito inteligente. A gente se aproximou, a gente participou de muitas coisas juntas, a gente organizou muitas coisas juntas. E eu tive muito contato com essa pessoa durante um período de tempo. Mas em um certo momento essa pessoa sumiu, sei lá, eu fui viver minha vida, ela foi viver a dela. Aquela coisa que acontece na vida que as pessoas, né, perdem um contato e tudo mais. Um certo dia, e digo semana retrasada, ela conseguiu meu telefone através de um amigo que nós temos em comum e me mandou uma mensagem dizendo que estava com muita saudade. Eu fiquei muito feliz, né, de reencontrar, mesmo que virtualmente, uma pessoa querida de um momento bom da minha vida. Então eu gostei muito de receber notícias dela, principalmente porque a gente não tinha contato há quase 10 anos. Então foi uma surpresa para mim, uma surpresa muito agradável. E aí, no meio da nossa conversa, ela me convidou para ir na casa dela, visitá-la. Eu fiquei um pouco reticente, eu não sou muito de ir na casa das pessoas, mas ela acabou me convencendo. Ela disse que queria conversar, que ela estava se sentindo sozinha e que ia ser muito bom a minha visita. Me mandou um monte de foto de cachoeiras, disse que a gente ia fazer diversas coisas boas, a gente ia conversar sobre organizar um sarau na montanha. E eu super me animei, principalmente porque a região onde ela está morando é maravilhosa, é um território lindo, repleto de belezas naturais, é ponto turístico. Aí eu cheguei e falei com meu namorado: olha, eu quero ir visitar uma amiga na montanha, você quer ir comigo? Ele disse que não ia poder, que ele tinha que trabalhar sei lá das quantas, mas eu insisti, igual uma peste. Não sei por que eu insisti tanto. Na verdade, depois eu descobri por que eu insisti tanto. Ainda bem que eu insisti tanto. Mas eu falei com ele, falei assim, não, vamos, vamos, vamos. Eu até adiei a viagem. Eu ia no final de semana, deixei pra ir quase acabando o final de semana, porque eu tenho uma folga na segunda-feira. Então a gente ia deixar pra ir no domingo, só pra ele ir mesmo, entendeu? Porque ele tinha que trabalhar no sábado e tal. Então eu insisti muito pra ele ir. Até mudei a data, né, da viagem, pra ele conseguir ir comigo. E aí ele topou, chamei um outro amigo meu, né, o que inclusive é o amigo em comum com essa pessoa, e fomos. Mas antes de sair da cidade, tudo que podia dar errado deu errado. Primeiro que eu perdi a hora de acordar, o que quase nunca acontece. Na verdade, nunca acontece eu perder a hora, né? Perdi a hora de acordar, isso atrasou todo o processo. Aí vai no mercado para comprar as coisas para levar, pra gente comer lá, né? Vai no mercado, aí dá tudo errado, aí vai no outro mercado, dá tudo errado, aí vai no outro mercado, aí dá tudo errado. Começou a dar um monte de coisa errada, que a gente foi sair da cidade, tipo, sei lá, 2, 3 horas depois do planejado. Ali mesmo já começou a ficar tenso, sabe? Ali mesmo a gente já começou até a ficar meio irritado. E aí que a gente começa a subir a serra. No que a gente começa a subir a serra, começa o quê? Começa a chover. E uma chuva torrencial, e chove, 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 não para, e uma chuva forte. De repente, cai uma árvore no meio do caminho, a gente dá um jeito, consegue passar. De repente, cai outra árvore no meio do caminho, a gente dá um jeito, consegue passar. De repente, um bicho morto enorme na estrada, a gente desespera, o pessoal do território, ele tenta tirar o bicho, de repente a gente cai no buraco, a gente não consegue sair, a gente levanta, a gente faz, a gente acontece. Aí, de repente, um poste caído no meio do caminho, aí já não dá pra passar. Porque aí o troço ficou tudo eletrizante, entendeu? E a gente fiquei apavorada. E aí eu comecei a ter aquela crise de ansiedade, porque, né, meu pai, né, morreu, né, eletrocutado. Então eu fiquei assim,
tenso o tempo todo. E meu namorado, vamos voltar pra casa, vamos voltar pra casa. Eu falei assim, não, agora a gente vai terminar de chegar. Faltava 10 minutos pra gente chegar onde a gente tinha que chegar, tá? Faltava 10 minutos. Esses 10 minutos se tornaram 5 horas. Porque ali a gente ficou esperando a companhia elétrica ir lá retirar aquele poste. E tinha um grupo de evangélicos que estava indo lá para as montanhas, lá para fazer retiro, fazer as coisas deles lá. Tava tudo agarrado lá. O pessoal em cima do poste, eu ficando nervosa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, sai daí, que não pode ficar aí, que isso aí tá tudo complicado. E a gente tava lá. Aí, de repente, um irmãozinho chegou e falou assim, pessoal, tem um caminho aqui por entre as montanhas que dá pra chegar lá na vila e tal, que a gente tava indo tipo uma vila no meio dessas montanhas, né? E aí ele falou, ai, tem um caminho aqui no meio das montanhas que dá pra chegar lá na vila, vamos com a gente. Falou comigo, né? Falou comigo, com meu namorado, com meu amigo, vamos com a gente, segue o bonde, né? Porque eles estavam em comboio, tinha muito carro, muito carro, muito carro. E ônibus e tal. O pessoal do ônibus não teve como, o pessoal do ônibus foi caminhando, porque tava perto. E aí a gente deu minha volta e fomos atrás do cara que sabia para onde estava indo. De fato, o cara estava levando por um caminho que era um caminho muito complicado, mas era um caminho que chegava no destino. E por que era complicado? Porque era uma estrada muito estreita, que passava um carro só, que embicava morro acima, entendeu? Uma estrada muito ruim, por entre a floresta, por entre o mato, muito mato, com aquela estrada derrapante, entendeu? E muita chuva. E aí só aquelas aguaceiras caindo assim, sabe? Na medida que a gente vai emaranhando pelo morro acima, pela mata dentro, começa a chover mais forte ainda. O carro começa a derrapar. Só passa um carro por vez. A gente vai subindo, 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 subindo. A gente já tava quase lá no cume já do topo da montanha. A estrada muito ruim, escorregadia. Aí cai um carro, um troço abaixo. Eu comecei a ficar apavorada com aquilo. Aí eu comecei a passar mal, começou a me dar uma crise de ansiedade. De repente tudo trava. Uma confusão, todo mundo nervoso, de repente todo mundo parado lá no meio do nada, com lugar nenhum, porque ninguém anda pra frente, ninguém anda pra trás, não tem como você sair de ré, não tem como você ir pra frente. E aquela aguaceira caindo, aquela água barrenta, eu falei, meu Deus do céu, esse morro vai desabar daqui a pouco, vai matar todo mundo. Eu desesperada, hora o celular funcionava, hora não funcionava, eu mandando mensagem pra minha amiga, pelo amor de Deus, chama o resgate, o bombeiro, a polícia pede pra fazer alguma coisa pra tirar a gente daqui, não sei o que. Desesperada, gente. Vocês não estão entendendo o que é ficar preso no alto do morro. Jesus amado, morrendo de medo. E o que estava acontecendo era simples. Como a estrada principal que dava acesso à vila, e é uma vila turística, né? Tava no finalzinho do final de semana, né? Era no domingo. Como a estrada principal estava bloqueada pelo poste, tava todo mundo pegando esse atalho. Então tinha gente querendo entrar na vila e tinha gente querendo sair da vila. Por uma estrada que só passa um carro. Então todo mundo ficou parado. Uns caíram, rolaram lá. E o resto ficou tendo crise de ansiedade lá, preso no morro, com aquela aguaceira caindo toda barrenta, como se aquele morro fosse desabar a qualquer momento. Entendeu? E essa é que é a questão. E aí meu namorado olha pra mim e fala, nossa, você gosta muito dessa sua amiga, né? E eu pensei, caraca, ela nem é uma amiga tão próxima, porque é uma pessoa que eu não vejo há mais de 10 anos, sei lá. Mas alguma coisa não me deixou desistir de chegar àquele lugar. E aí eu tendo crise de ansiedade, meu amigo já passando mal, já começando a orar tudo quanto é oração que ele conhecia, pra tudo quanto é santo, pra tudo quanto é coisa. Meu namorado olhou pra mim, olhou pro meu amigo e falou assim, ah, mas eu vou dar um jeito de resolver isso. E saiu do carro. E se embrenhou mata dentro. E eu fiquei, meu Deus, onde ele vai? O que ele vai fazer? E eu nervosa. E eu gritando, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou resolver, a gente vai sair daqui, fica tranquila. E eu nada, e ele já sumiu assim, né, no meio dos negócios. E eu fiquei nervosa, nervosa. Aí aqui, e não passava nada aqui. Aqui começou a me dar um negócio e trancou tudo. Um troço horroroso, gente. Até que de repente começa a andar. Eu falei assim, ai, não sei se isso é bom ou se é ruim, porque cadê meu namorado? Eu vou ter que dirigir aqui. E eu muito nervosa, tremendo, tive que dirigir naquela estrada que tava escorregando horrores. Eu nervosa, mas eu tive que ir. Gente, na hora a gente consegue fazer umas coisas que a gente nem acredita que a gente consegue. E aí eu fui. No que eu tava indo, assim, eu encontro com ele, né? Ele volta, né, na direção do carro. Ele entrou no carro.
Nossa, o que que aconteceu? Como a estrada era essa que tava entrando e saindo, tinha que ser, passava um, tinha que esperar o pessoal do morro passar pra galera entrar. Só que uma senhorinha entrou e ela tava com um carro automático e tava assim, realmente um temporal, tava um troço muito horroroso. Ela ficou nervosa, ela não estava conseguindo tirar o carro. Então ela estava travancando todo o caminho. E aí meu namorado foi lá, tirou o carro para ela e aí por isso que a estrada começou a fluir. O fluxo começou a fluir. Aí depois que todo mundo saiu do morro, pararam de deixar a gente entrar no morro para poder sair um tanto. Fez um pare e siga, sabe, para entrar e sair. Mas era isso, tinha o pessoal da própria comunidade mesmo ficou ali controlando o fluxo, porque é no meio do mato, né, gente? Aí tem um problema estrutural muito grande nesses territórios mais ruralizados, né? Finalmente a gente chega. E aí, quando a gente sai daquela situação, eu ainda tremendo, respiro fundo e falo: calma, gente, pelo menos vai valer a pena quando a gente chegar. Tava levando 2 garrafas de vinho, tava levando um violão, tava levando um monte de poesia. Teremos uma noite maravilhosa, teremos uma noite agradável para relaxar a mente, porque foi isso que a minha amiga tinha me falado. E aí, quando eu cheguei, era cilada, Bina, era cilada. Cilada. A pessoa que me convidou estava em frangalhos, deprimida, psicótica, com crise muito feia. A casa cheia de xixi, cocô de cachorro, cheiro muito forte. Eu não consegui dormir. Uma energia muito pesada, uma vibe muito ruim. Ela pedindo socorro, pelo amor de Deus. E ela insistiu muito pra eu ir. Ela vem me ver, vem hoje, vem amanhã, vem dizer. Ela queria muito que eu fosse. Ela insistiu muito. Tanto é que quando começou a acontecer esses empecilhos, ela, ai não volta, por favor, não volta, espera mais um pouco, vem, por favor, nem que seja só pra você dormir, por favor, por favor. E aí ela falou, olha, eu insisti muito pra você vir porque eu queria que você visse a situação que eu tô. Eu preciso de ajuda. Ela não estava conseguindo fazer o tratamento psiquiátrico dela, né? Mesmo tendo essas questões aí de saúde mental. Uma pessoa daquele jeito não pode ficar sozinha. E ela estava isolada, gente, porque é território rural, tem muitos sítios, muitas pousadas, né? E ela sozinha lá, no meio do nada. Aí meu namorado e meu amigo foram dormir. E aí eu fiquei lá conversando com ela, sabe, orientando. Eu também sou assistente social. Então, eu sei os caminhos, né, que ela precisava galgar para sair daquela situação. Dei toda a orientação, dei todo o suporte. Fiz o meu trabalho ali, dei algumas resoluções práticas para ela. Passei a noite ali, no outro dia muito cedo, assim que amanheceu, já peguei meu carro e vim embora. Mas no outro dia eu fiquei com raiva, sabe? Eu fiquei com bastante raiva. Porque eu achei que ela deveria ser honesta comigo. Eu saí da minha casa achando que eu ia passear, que eu ia me divertir, que ia ser uma noite leve, agradável. Eu não saí achando que eu ia trabalhar, tentando fazer um resgate emocional de uma pessoa querida. Não era nem uma pessoa amicíssima, amiga, próxima, uma pessoa que eu não via há mais de 10 anos. Era uma pessoa querida. Eu fui vulnerável, eu não estava preparada para encontrar aquela situação. Ela tinha que ter me falado a verdade. Levei vinho e violão. Mas aí depois eu me perguntei, será que se ela tivesse me dito a verdade, eu iria? Será que eu não iria, sei lá, tentar resolver a situação remotamente, porque eu jamais iria virar as costas para uma situação dessas? Mas será que eu realmente iria? Eu iria passar por todo aquele risco que eu passei, por todos os perigos que eu passei, sem desistir? Será que eu não teria desistido se eu soubesse o que era realmente que iria acontecer naquela minha visita? Porque de repente eu ia conseguir resolver, mas de repente o que ela estava precisando era de uma visita, de uma companhia, de falar, de olhar na cara de alguém, né? Vivendo tão isolada daquele jeito. E aí eu comecei a me questionar, será que eu sou uma boa amiga? Será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu realmente cuido do próximo? Por que eu faria isso por ela, sendo que ela não era uma amiga tão próxima e sim
uma querida. Porque às vezes eu fico pensando, poxa, eu não precisaria ter ido, passado por tudo aquilo. Era só ela me falar a verdade que eu articulava um suporte para ela remotamente. Mas o que ela estava precisando? Eu não tive essa sensibilidade quando eu senti raiva, sabe? Porque aí eu me questionei que independente de ser amigo próximo ou não, o que a gente está disposto a fazer pelo outro? Será que ela poderia realmente ter sido honesta comigo em dizer que precisava que eu fosse lá para esse resgate e não para me divertir? Que ela mandava foto de cachoeira, fazia, acontecia, mas não era. O quanto eu penso em mim e o quanto eu penso no outro. Qual é a moderação que a gente tem que alcançar para a gente ser uma pessoa boa sem esquecer da gente? Qual é a moderação que eu tenho que alcançar para conseguir estar bem e ainda cuidar do outro? E a pergunta que mais me encasquetou: quem é esse outro? Quem são os outros que eu estou disposta a cuidar? Amai-vos uns aos outros é uma tarefa muito difícil. Esses outros seriam os nossos amigos íntimos ou seria o nosso semelhante? Esse vídeo não vai responder nada, mas se você tiver uma resposta, pode deixar aqui que eu vou gostar de ler. Porque eu não sei de nada. Não sei nem se eu sou uma pessoa boa, só por ter cogitado o fato de não ir até ela, caso ela tivesse me falado a verdade. Mesmo ficando com raiva por ela não ter me dito a verdade. Eu queria só me divertir. Talvez eu não quisesse ajudar ninguém. E eu tô errada por isso? Tipo, eu fiquei chateada por ela não ter me dito a verdade para que eu me preparasse emocionalmente para aquilo. Ela não me disse a verdade, mas se ela tivesse me dito a verdade, eu iria. E só a título de informação, ela está um pouco melhor, tá fazendo já alguns movimentos lindos para sair dessa situação, movimentos dignos da pessoa talentosa que ela é. Tá fluindo, valeu a pena. Teve bons resultados a conversa que eu tive com ela. Talvez fosse o momento mesmo que ela precisasse de mim, mesmo não sendo uma amiga tão próxima. Mas a despeito disso ainda estou me sentindo culpada. Por pensar, por cogitar, por conjecturas. É isso, só para compartilhar com vocês, caso traga alguma reflexão isso tudo que eu vivi, fala comigo, me conta.